Bom, gente, a gente vai fazer a videoaula hoje acompanhando o texto que eu coloquei para vocês desse assunto de economia. Aí tem assim, ó, conceitos importantes para a economia. Primeira coisa que tem na apostila de vocês é isso aí, ó, fatores de produção. O que são fatores de produção? E se vocês puderem imprimir alguma coisa do tipo, fica melhor para estudar. Por exemplo, vocês acompanham o vídeo que eu gravei no celular e vão marcando na apostila. Vocês podem perceber que a apostila de vocês já veio no PDF, eu acho que dá para ver também, já veio com algumas coisas grifadas. Essas coisas são importantes. São as únicas coisas importantes da apostila? Não, isso aqui é porque eu estava um dia estudando para explicar para os alunos e deixei marcado de lápis. E na apostila de vocês, olha que maravilha, já tem essa marcação de lápis. A primeira coisa, então, é fatores de produção. O que são fatores de produção? Se eu ajeitar aqui a câmera, maravilhas da aula remota. A câmera não segura direito, fica baixando. Aqui, ó, fatores de produção. O que são fatores de produção? Ora, como o nome mesmo já diz, fatores de produção são as coisas que movem a produção. Você pensa assim, mesmo que você não leia o texto, digamos que você está sem texto, e eu te pergunto o que são fatores de produção. Aí você vai pensar, é alguma coisa que tem a ver com a produção, não é? O nome tá claro, é óbvio, né, professora, que alguma coisa tem a ver com a produção. Mas fatores de produção são os elementos que proporcionam a produção de bens e serviços. Por exemplo, para existir bens e serviços, seja quais forem os bens e serviços, vai ser preciso fatores de produção. E na apostila de vocês tem listado os 3 fatores de produção. Aqui, ó, terra, trabalho e capital. Os 3 fatores de produção principais é terra, trabalho e capital. O que seria terra? Terra não é só necessariamente a terra em si, não. Dizer assim, tem um pedaço de terra de tantos metros por tantos... Não, tantos hectares por tantos hectares. Não, terra não é só isso. Terra é todo o recurso vindo da natureza, entendeu? Quando eu falar em fatores de produção, quando a gente falar em terra, tá vendo, ó? Tá até sublinhado, são os recursos naturais necessários para o processo produtivo. Toda a matéria-prima que é necessária para produzir alguma coisa. Por exemplo, florestas. A gente tira madeira de lá. Só um exemplo básico, a gente tira muito mais coisa. Mas o principal, a madeira, não é isso? Recursos minerais, carvão, diversos outros recursos, as pedras, ouro, tudo enquanto. Aí, por exemplo, energia das marés. Sabe, por exemplo, as hidrelétricas, a gente transforma a energia gerada pela água para produzir eletricidade, né? Pois aquela água é um fator de produção. É um fator de produção que se encaixa na terra, não é necessariamente só a terra, o chão que a gente pisa, é todo o recurso natural que a gente utilizar para fazer a produção de bens e serviços é o fator de produção terra, entendeu? Ficou claro? Aí vem o fator de produção trabalho. Ó a câmera desfocando de novo. Maravilhas da aula remota. O trabalho é todo esforço que se faz para produzir o bem e serviço. Todo ser humano, pelo menos espera-se que todo ser humano maior de idade, a questão de desemprego não entra aqui no caso. Hipoteticamente, toda pessoa precisa trabalhar. Para quê? Para gerar bens e serviços. Bens que eles e serviços que você vende para outras pessoas, para ter o quê? Para ter um retorno financeiro, um dinheiro, para que você gaste com bens e serviços para você. Ó, presta atenção. É uma roda gigante. Todo mundo está interligado. Eu produzo um serviço, que é dar aulas.
Como eu sou funcionário do Estado, o governo do Estado me paga. Com esse dinheiro, eu vou consumir outros serviços, como, por exemplo, pagar energia, a água, internet, comida. Quem vende a comida para mim, o dono do supermercado, vende aquele produto e com o dinheiro ele consome outros serviços para ele. É uma roda gigante, todo mundo está interligado, todo mundo vende um produto ou um serviço e consome um outro produto e um outro serviço. É isso que é economia, é essa roda girando o tempo todo. O outro fator de produção, o último, é o capital. Aí está até salientado, apesar de eu não ter grifado, que diz que muitos confundem com capital financeiro. Capital financeiro, o nome já está dizendo, é financeiro, é dinheiro, é outra coisa. O capital, quando a gente falar em fatores de produção e falar capital, é tudo aquilo que foi processado, o recurso que foi processado. Por exemplo, o fator de produção, terra, por exemplo, na madeireira, assim que ele extrai a madeira, né? O fator de produção, terra, pronto, aquelas plantações de eucalipto. Ali é o fator de produção terra. Quando a empresa pega as árvores de eucalipto para transformar em papel, aquele papel é o capital, é o fator de produção capital. Aquele papel a empresa não vendeu ainda, não gerou um capital financeiro ainda, não gerou dinheiro, mas é o capital da empresa. Aquele papel já foi transformado e vai ser transformado em outra coisa. Era a madeira, era o fator de produção terra, que era as árvores de eucalipto. Foi transformado através do fator de produção trabalho. Olha, presta atenção como tudo está interligado. O fator de produção terra era as árvores de eucalipto plantadas. O fator de produção trabalho foi lá, cortou as árvores de eucalipto para produzir papel. O fator de produção capital é o papel em si que está pronto para ser comercializado. Entendeu? Ficou claro quais são os fatores de produção. Não confundir o fator de produção. Terra não é apenas uma propriedade, é todo recurso natural que a gente pode utilizar para gerar produtos e serviços. E capital é todo material já processado para produzir bens e serviços, não apenas dinheiro. No próximo vídeo, para não ficar muito extenso e vocês conseguirem baixar, a gente vai falar sobre as necessidades humanas e a escassez de recursos.